Olá, feras, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade na aula referente às resoluções de questões do Enem. Vejam só, nós paramos na resolução da questão referente a soluções de questões, né, do Cone, perfeito? Então vejam só, foi a questão número 8, lembrando vocês, foi a questão número 8, onde nós já íamos iniciar a solução, mas por falta de tempo não foi possível finalizá-la. Então agora, a partir desse momento, vamos retornar à solução da questão. Então vamos fazer a leitura, né, da questão número 8 aí com vocês. Enquanto isso, busque aí, pode buscar aqui embaixo, com certeza deve estar aí no nosso link, a apostila, né, no nosso banco de dados. Então pegue a apostila e vamos para a nossa primeira resolução da aula de hoje. Estamos juntos com você aí, fera, tá? Vamos partir para a nossa classificação, uma boa pontuação na prova do Enem, que está chegando. Faltam menos de aproximadamente uns 3 meses, na verdade, não é isso? Então vamos lá para a solução da nossa primeira questão, matemática para o Enem. Acompanha aí, fera, a leitura. Mais uma vez, mostro a vocês questão número 8, deve estar aí na tela de vocês, tá? Dê o joinha aí para a nossa resolução da questão. Você pode também tirar sua dúvida ao vivo aqui com a gente, tá? Só fazer a pergunta que vamos estar respondendo a você. Mas se você já resolveu em casa essa questão, pode também estar colocando aí o item, né, da alternativa correta, perfeito? Então vamos lá. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate, observe, maciço, em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10 centímetros, respectivamente, como apresentada na figura. Observe aí, essa figura aí, fera, ó. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide, olha só que a empresa decide, tá? Produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 10% menor. Observe aí, fera, vai ter aí, tá, uma redução de volume. Tá? A palavra menor implica dizer que vai ter uma redução no volume. Uma redução no volume, perfeito? Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual. A questão pede para calcularmos a nova medida do raio da base. Perfeito? Observe aí. Pede para calcularmos a nova medida do raio da base. Então vejam só, vamos ter 3 momentos, fera, 3 momentos aí para a solução dessa questão. O primeiro momento, tá? A primeira opção aí a ser resolvida, tá? É calcularmos o que, professor Russo? É o volume total desse cone, tá? É o volume inicial. O volume inicial. Precisamos calcular o volume inicial, perfeito? Logo após o cálculo do volume inicial, como a questão informa, teremos também o que? Uma redução nesse volume, perfeito? É uma redução de 19%, acompanha aí. 19%, olha. 19%, perfeito? Então vamos primeiro, passo a passo, calcular o volume inicial desse formato aí, tá, de cone circular, onde, né, é completamente, tá, composto por chocolate. Então, vocês devem saber que o volume do cone é igual a 1/3 da área da base vezes quem? A altura, tá?
Então, olha só, lembrando vocês que o volume é igual a 1/3 vezes a área da base. Vocês vão observar que a área da base é ou não é um círculo, fera? É um círculo. Então, a área da base, vocês conhecem já que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, esse volume inicial, vou colocar assim, ó, volume inicial é igual a 1/3 vezes. Ele não pediu para fazer a substituição do π. Então, continue com π. π vezes o raio. Vocês vão observar que a questão fornece o diâmetro. A questão fornece o diâmetro. E o raio, professor Russo? O raio é simples, fera. O raio, vocês vão observar que o raio é a metade do diâmetro. Logo, é 4 o quê? Centímetro. 4 centímetros, tá? Raio igual a 4 centímetros. Raio igual a 4 centímetros. Então, fica 4 ao quadrado vezes a altura. A altura está aqui, ó. A altura do cone é 10 centímetros. Então, nós temos volume inicial é igual a 1/3 vezes 1/3 vezes π. 1/3 vezes π. Então, fica assim, ó, 1/3 vezes π vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 10. Então, o volume inicial é igual a 1/3 vezes π vezes 16 vezes 10, 160, fera. Tá? Então, organizando, fica o volume inicial igual 1 vezes 160, 160 sobre 3 vezes π. Perfeito? Então, estamos aí, né, com mais uma solução, início da solução da questão número 8. Pois bem, fizemos o cálculo do volume inicial, tá, desse cone, conforme a nossa figura. Só que a questão fala, e agora que nós vamos para o segundo momento da solução, a questão fala que tivemos uma redução de 19%, não é isso? 19% no volume inicial, fera. No volume inicial, tá? No volume inicial. O volume inicial. Então, logo, olha só como vai ficar agora a questão. Logo, o volume final é igual. Veja só, atentem, fera aí, tá? Atentem, porque agora vem a grande sacada da questão. A grande sacada da questão. Olha só, se a questão, né, fala para a gente que a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume de 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com a mesma altura. Ele ainda fala que a altura vai permanecer, tá? Então, o que é que vai acontecer? Só mostrar aqui para você, fera, tá? Que o volume final, né, vai ter uma redução de 19%. Você sabe que o 100%, não é isso? Né, está onde? No volume inicial. Quando é retirado 19%, o volume final vai ficar com qual porcentagem? Né? Com qual porcentagem? É simples. Você tira 19 de 100, vai ficar o quê? 81, perfeito? Então é lógico, fera. O volume final, observe aí agora no cálculo. O volume final é igual a 81, será igual a 81%, tá? Do volume inicial.
Perfeito? Vejam só, o volume final é igual a 81% do volume inicial. Tá? Até porque foi reduzido 19%, né? Então, o volume final, que vamos fazer agora o cálculo para você, vamos demonstrar, tá? Vai ficar o quê? Com 81% do volume inicial. Então, vamos lá. Volume final é igual, 81% podemos escrever assim, ó, 81 sobre 100. 81 sobre 100 vezes, tá? O volume inicial. O volume inicial nós calculamos aqui, fera, olha, vejam só. Então fica aí, ó, 160 π dividido por 3, dividido por 3, Perfeito? Então, vejam só, o que é que vai acontecer agora? O que é que você pode fazer nesse momento? Você vai observar que você vai poder fazer a simplificação, ó, de 81 por 3, né? Ou dividir de forma direta. Então, nós temos, observem, 81 dividido por 3, vamos colocar aqui, 81 por 3, nada mais é do que 27, né, fera? Ó, 27, tá? E podemos pachecar, ó, um zero com o zero aqui do 160, tá? Então, vamos reescrever agora a nossa solução aí. Fica o volume final do cone, que é igual a 27 vezes 16 vezes π dividido por 10. Vamos reescrever o 10, tá? Aí vejam só, vai ficar assim agora, o volume final é igual 27 vezes 16, 432. 432 vezes π dividido por 10. Então, ó, finalizando, o volume final é igual a 432. 432 dividido por 10, anda uma casa, fica 43,2 π. Então, ó, nós já estamos diante do volume final, perfeito? Só que a questão não está pedindo o volume final. A questão pede o raio. Então, vamos para o terceiro momento, ó. Terceiro momento. A questão pede para calcularmos o raio desse novo volume do cone após a redução. Então, vai ficar assim, ó. O volume, a fórmula do volume do cone, observem, é igual, ó, o volume final do cone, mesma fórmula, feras, ó, 1/3 de πr vezes quem? A altura. Vezes a altura. Então, fica, ó, o volume final, fazendo aqui, ó, o volume final, nós já calculamos. O volume final, já fizemos o cálculo. Quanto deu, Russo? 43,2 π. 43,2 π, que é igual, vamos reescrever aqui, ó, 1/3 vezes π, vezes o raio que nós queremos, vezes a altura. A altura permanece, a questão fala que com a mesma altura, ó, mesma altura. Então, é 10, fera. Perfeito? Então, olha só. Agora, vamos pachecar aí o valor de π, ó. Π com π é pachecado, até porque queremos encontrar quem? O raio. Então, ó, separando aqui, vamos organizar aí as ideias. 43,2, vamos reescrever. 43,2, vamos reescrever, ó.
43,2. O 3 está dividindo, vai passar multiplicando, que é igual a R ao quadrado. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ó, vamos aí organizar para finalizar nosso cálculo. 43,2 vezes 3 é igual a 129,6 dividido, fazendo a correção aí, ó, 129,6 dividido por 10, que é igual a R ao quadrado. Então, ó, R ao quadrado é igual a 129,6 dividido por 10, vou andar uma casa. Então, fica assim, ó, 12,96. Andei uma casa, não é isso? Da esquerda para a direita. Então, a raiz é igual, a raiz quadrada, olha, de 12,96. Então, o raio é igual, queremos achar o raio. Esse quadrado, não esqueça que vai passar em forma de raiz. E vamos finalizar agora a questão. Raiz quadrada de 12,96, vou só organizar aqui, mais uma vez aí para vocês, fera. Raio é igual a raiz quadrada de 12,96. Raiz quadrada de 12,96 é igual, nós não temos ainda a resposta ainda, né, fera? Então é igual a 3,6, tá? 3,6 é a resposta da nossa questão, é a alternativa C, tá? Então vejam só, tá? Uma questão aí simples, né, do Enem, onde requer informações de porcentagem, né, requer aquele entendimento na hora de reduzir, né, da porcentagem, vai ficar quanto. Então vejam só, a questão falou em redução, tá? Então, falou em redução, você vai ter que subtrair o valor que ela põe, né, que é para retirar do volume final. Se a questão, né, nos mostra que existe o 100% e pede para retirar 19%, é lógico que vai ficar o quê? 81% do volume de chocolate, tá bom? Já que a palavra maciço consta aí na questão. Então, veja só, mais uma questão do Enem, dê um joinha aí, qualquer dúvida, pode mandar para a gente mensagem, vamos tirar sua dúvida ao vivo aqui com a gente, tá? Pelo canal Desafio. Vamos compartilhar também, tá? Para que outros colegas, outros amigos de vocês, outras pessoas consigam fazer a sua inscrição, tá? Pode compartilhar e vamos, tá, para mais uma questão da aula de hoje. Fera, vamos entrar agora num novo tópico, tá? Sobre ainda, né, o estudo dentro da geometria espacial, só que hoje vamos resolver questões desse sólido aqui, fera, olha, esfera, tá? Vamos estar resolvendo questões do Enem, questões do dia a dia, tá? Sobre esfera. Agora, acompanhe a gente aí. Primeira questão, tá? A primeira questão da aula de hoje, referente à esfera, tá? Um reservatório esférico de gás possui um raio igual a 2 metros. Sabendo-se disso, qual é o seu volume? Qual é o seu volume? Um tempinho para você resolver aí, fera, enquanto o professor Russo bebe uma água, tá? E vamos lá!
Vamos lá, feras. Olha só. Um reservatório esférico, né, de gás possui um raio igual a 2 metros, sabendo-se disso qual é o seu volume. Antes, vamos mostrar para você aqui o volume da esfera. Tá? O volume da esfera. O volume da esfera é igual a quem, Russo? Olha só. 4/3 vezes πr ao cubo. 4/3 πr ao cubo. Perfeito? Então vamos lá resolver essa questão. Primeiro vamos verificar o que é que a questão fornece de dados para que possamos, né, fazer esse cálculo. A questão fala que o reservatório possui um raio. Ó, a questão já fornece o raio. A questão fornece o raio, que é igual a quanto? 2 metros. E pede, né, para usarmos o valor de π, né, e forma aí que o π é igual a 3, tá? Então vamos usar o valor de π. Então basta apenas fazer a substituição, fera, ó. O π é igual a 3 e o raio é igual a 2. Então fica assim, ó, o volume da esfera é igual a 4/3 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 2. Então, fica 2 elevado ao cubo. Logo, o volume da esfera é igual. Olha só, o que vai acontecer? Você pode também fazer a simplificação durante o cálculo, quando tem aí a questão da multiplicação. Então, ó, observe, eu posso pachecar, ó, 3 com 3. Aí eu vou reescrever, ó, 4 vezes 2 ao cubo. Não esqueço que 2 ao cubo, vou fazer aqui ao lado. Vejam só, 2 elevado ao cubo. Tá? Uma potência simples. O 3, que é o expoente, pede para o 2 se multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Então, essa potência é igual a quanto? A 8. Então, fica 4 vezes 8, fera, olha só. Então, o volume da esfera é igual a 4 vezes 8. Vamos lá? Quanto é, fera? 4 vezes 8? Nada mais é do que o quê? Item, estou esperando. Item A, muito bem. 32 metros quadrados, fera. Não esqueçam, hein? 8, 8, 16, né? Olha só, 4 vezes 8. Você pode dobrar. 8, 8 dá 16. O dobro de 16, 32. Perfeito, fera. É isso aí, tá? Então tá aqui, ó, mais uma questão resolvida aqui pelo desafio. Vamos lá para a segunda questão do conteúdo esfera. Não esqueça que o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Vamos para a segunda questão da aula de hoje. Olha só, em um hospital será construído um reservatório de gás oxigênio no formato de uma esfera. Formato de uma esfera. Sabendo que ele possui 6 metros de diâmetro, qual será a área da sua superfície? Opa, ele está pedindo para calcular a área em metros quadrados. Então, vamos lembrar vocês como calcular a área usando a expressão, né? A fórmula. A área é igual a 4π vezes o raio ao quadrado. Perfeito? 4π vezes o raio ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula. É a fórmula, organizando aqui. É a fórmula para calcular a área da esfera, tá? Então, vejam só, o que foi que a questão forneceu? A questão fornece o diâmetro. E o diâmetro é igual a 6 metros. Então, não esqueça, a questão pede para utilizarmos o valor de π. A questão pede para utilizarmos o valor de π. π igual a 3. Então, vamos lá. Fazendo a substituição, não esqueçam, ó, o π vai valer 3. Só que tem a questão do raio. A questão nos fornece o diâmetro.
Mas vocês sabem que o diâmetro é igual a quem? A 2 vezes o raio. E é lógico que o raio vai ser igual a quem? A metade do diâmetro. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, perfeito? Então, o raio, quanto é o raio, professor? É fácil. O raio, a questão forneceu o diâmetro, vou dividir por 2, o raio é igual a 3 metros, né? 3 metros. Então, se já o raio, nós já temos o raio, nós já podemos fazer a substituição aqui, fera. Então, vamos lá calcular. Logo, a área é igual a quem? A 4πr ao quadrado. Fazendo a substituição, a área é igual a 4 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 3, não é isso? O raio é igual a 3, é elevado ao quadrado. A área é igual a quanto? Vamos lá. 4 vezes 3, 12. Ó, não esqueça, 4 vezes 3, 12, vezes 3 ao quadrado, 9. Perfeito. A área é igual a 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9 com 1, que foi 10 metros quadrados. Mais um cálculo aqui pelo desafio, tá? Mais um cálculo pelo desafio do conteúdo esfera, tá? Então, é o item C de casa, né? Marque aí o item C. Qualquer dúvida, fera, pode entrar em contato, dê o joinha. Não entendeu, pode perguntar, tá? Que a nossa equipe está pronta para responder, tá? Para você, através do professor Russo. Vamos lá para outra questão da aula de hoje, com a matemática para o Enem. Questão 3. Calcule o volume de uma esfera cuja superfície tem área igual a 400π centímetros quadrados. A área, a questão fornece a área, fera. Então, ó, e pede para calcular o volume. Lembrando vocês que o volume da esfera é igual a 4/3, né? 4/3 de πr ao cubo, e a área é igual a 4πr ao quadrado, tá? Então, vamos precisar dessas duas fórmulas para resolver essa questão. Então, vamos lá para a primeira parte da solução. Qual seria a primeira parte? Tá? Lembrando que para calcular o volume, precisamos do raio, tá? Precisamos ter o raio. Vocês vão observar que as alternativas, todas elas estão em função de π. Então, a questão não pede, né, não informou você para fazer a substituição. Então, lógico, para calcular o volume, precisamos do raio. Para calcular o volume, precisamos aqui, ó, do raio, fera. E a questão foi gentil com a gente quando forneceu o valor da área. A questão fornece o valor da área, olha só. Fala para a gente que a área é igual a 400π centímetros cúbicos. Então, ó, o que é que você vai fazer agora? Vai fazer a substituição, tá, na área para calcular quem? O raio, fera. Então, vamos com a gente, acompanha aí na tela. Então, vejam só. O primeiro passo. O primeiro passo é fazermos isso aqui, ó. A área é igual a 4πr ao quadrado. A área, a questão fornece o valor da área. Está aqui, fera, ó, o valor da área. 400π, que é igual 4 vezes π vezes o raio que nós estamos procurando. Então, o que é que vai acontecer agora? Você vai checar o π com π. Por quê, Russo? O π pode ir dividindo tanto para o primeiro membro quanto para o segundo membro, e π por π é igual a 1, tá?
Então, fica assim, ó, 400. O 4 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, que é igual a R ao quadrado. 400 dividido por 4, 100, né? Igual a R ao quadrado. Então, ó, claro que o R ao quadrado é igual a 100. Então, R é igual a raiz quadrada de 100. Lógico que o raio da esfera vai ser igual a 10 centímetros. Pronto, esse foi o primeiro passo. Vamos para o segundo passo, fera. Segundo passo. Vamos para o segundo passo. O segundo passo, acompanha aí. O que é que você vai fazer agora? Você encontrou o valor do raio. Encontrou o valor do raio, a questão pede para calcularmos quem? O volume. O volume da esfera. Então é simples, basta apenas fazer a substituição, tá? No raio, né? Você vai pegar o valor do raio que acabou de calcular e jogar na expressão do volume e vai calcular normalmente aí, tá? O volume da esfera. Então vamos lá. O volume da esfera é igual a 4/3 de π vezes r ao cubo. O volume da esfera é igual a 4/3 vezes o valor de π vezes o raio. Ficou o quê? O raio, não esqueça daqui o valor do raio, fera. Fica 10 elevado ao cubo. O volume da esfera é igual... Russo, como é que eu faço para fazer essa potência aqui, ó? Essa potência. Como é que eu faço? É simples, fera. Acompanha aqui no canto, olha, acompanha aqui no cantinho essa solução de 10 elevado ao cubo. Mais uma vez, o 3 pede para você... O 3 pede para a base, na verdade, se multiplicar por ela mesma, quantas vezes? 3 vezes, ó. 10 vezes 10 vezes 10. Mas vocês sabem que 10 vezes 10 é igual a 100. 100 vezes 10, 1000, né, fera? 1000. Perfeito? Então, vamos para a finalização da solução da questão. Então, fica assim, ó. 4 sobre 3, vezes π, vezes 10 ao cubo, 1000. Então, o volume, finalizando agora, o volume da esfera é igual a 4 vezes 1000. Vocês vão verificar que o 1000 não é divisível por 3, nem o 4. Então, vamos fazer o produto aí para ver o que vai acontecer. 4 vezes 1000, 4000 vezes π. Deixa eu organizar melhor aqui, fera. 4000, não é isso? Vezes π dividido por 3. Então, opa, vamos observar que nós já temos aí uma das alternativas com esse valor. Então, qual é, fera? 4000 π sobre 3. 4000 π sobre 3 é o B de bola. B de bola, ó. Mais uma questão resolvida aí para você estudar, se dedicar para o Enem, fera. Vamos lá, então. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente para tirarmos as suas dúvidas. Questão 3 resolvida. Questão número 4. Vamos lá para a questão número 4. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça, ó, maciça, e tem um formato cilíndrico. Com a medida do raio da base igual a 4 centímetros, a questão já fornece o raio, e a altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida, tá?
Olha só, essa peça, né, a princípio será derretida, tá? Para fazer o quê? Vamos ver. Será derretida. E o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças. Ah, tá, observem. Será derretido e logo em seguida será criado o quê? Várias esferas após, né, o derretimento dessa peça cilíndrica. Esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro. Olha só, diâmetro de 1 centímetro. A serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esfera que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorra, né, que não ocorre perda, né, de material durante o processo de derretimento. Deve ter algum recipiente para que não deixe acontecer nenhum tipo de perda, né, durante esse processo aí de derretimento e de fabricação de esferas. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? A questão está pedindo o total de peças esféricas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo é resolver, né, buscar entender, tá, como chegar a esse cálculo, né? O que é que nós sugerimos a você, fera? Aí vamos ter dois momentos, né? Primeiro momento, a questão fala sobre o sólido cilíndrico e logo em seguida fala do sólido esférico, tá? Então, ó, precisamos ter duas informações, tá, referente a esses sólidos, tá? Primeiro caso é do cilindro, né? Você estudou o cilindro com a gente, fez o estudo do cilindro, então você pode muito bem saber interpretar essa questão. E depois da esfera, acabamos de estudar a esfera, né, sobre a área e o volume da esfera. Então vamos ver o que é que podemos estar organizando, né, para que possamos chegar numa solução bastante clara para você. Vamos lá. Nós sugerimos para você fazer o desenho aí, tá, da primeira leitura, que é sobre o cilindro, Então você faz o cilindro, fera, olha só. Vamos fazer o cilindro. Desenhar mesmo rapidinho, fera, aí, tá? Para você poder enxergar. Que é que não... Vou melhorar esse cilindro aí, tá? Para você. Vamos lá. Olha só, a questão fala do cilindro, tá? A questão fala que o raio da base é de 4 centímetros, tá? O raio da base é de 4 centímetros, o raio então é igual a 4 centímetros. E a questão fala da altura, que é igual a 50 centímetros, perfeito? Aí vamos fazer agora o desenho da esfera, tá? Temos aqui uma esfera, olha. Uma esfera para você, tá? Onde a esfera tem mais ou menos essa formatação. A questão fala do raio, fala do diâmetro da esfera. O diâmetro da esfera, de acordo com a questão, está bem aqui, tá, fera? Olha só, diâmetro de 1 centímetro. Então, se o diâmetro é 1 centímetro, então o raio é a metade. Vamos colocar em fração. É 0,5 ou 1 sobre 2, perfeito? Centímetros. Tá aí o desenho. Aí o que é que vai acontecer? Esse primeiro desenho aí vai ser o quê? Derretido para formar várias esferas, tá bom? Várias esferas. E a questão pergunta quantas esferas serão formadas. Então, para o primeiro cálculo aí, vamos fazer o primeiro passo. O primeiro passo é fazermos o quê? Calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é igual a π, lembrando vocês, r² vezes a altura. O volume do cilindro
é igual a π. A questão pede para substituir o valor de π, não pede, né? É igual o raio, ó, o raio, 4, né? O raio é 4 ao quadrado vezes a altura 50 centímetros. O volume do cilindro é igual π vezes 4 ao quadrado vezes 50. Então, fica assim, ó, π vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 50. Então, o volume do cil é igual, ó, 16 vezes 50, 800, fera. 800 vezes π, que é igual a 800 π centímetros cúbicos, tá? Vou falar em volume, esse é cúbico. Vamos para o segundo passo. Qual seria o segundo passo? O segundo passo é calcular o volume da esfera. Calculamos já o volume do cilindro, fera. Calculamos o volume do cilindro. Agora vamos calcular o volume da esfera. O volume da esfera é igual, observe aí, 4 sobre 3 π r ao cubo. Então, o volume da esfera é igual a 4 sobre 3 vezes o π, não pediu para fazer a substituição do π, é igual a quem? O raio. O raio é meio, tá? Vamos mudar aqui a cor da caneta para lembrar você que o raio é meio. E é elevar ao cubo. E é elevar ao cubo, fera. Tá? Aqui organizando melhor. Pronto. Então fica assim, ó. O volume da esfera é igual a 4/3 vezes π vezes meio. Você vai elevar tanto o numerador quanto o denominador ao cubo. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo são 8, fera. Tá? Então vejam só. Organizando fica assim, ó. 4/3 vezes π vezes 1 sobre 8. Tá? 1 sobre 8. Então nós temos, ó, podemos fazer a simplificação. Podemos fazer aí a simplificação, ó. O 4 e o 8, fera, ó. O 4 eu posso dividir por 4 e o 8 eu posso dividir por 4. Então, anotem aí, vejam só. 8 dividido por 4, 8 dividido por 4 é igual a quanto? 2. Não é isso? E 4 dividido por 4, mas aqui, ó, 4 dividido por 4 é igual a 1. Perfeito? Vamos organizar o que está escrito aí. Fica assim, ó, o volume da esfera é igual a 1 vezes π vezes 1 é π. Dividido por, ó, o 2, né? O 2, porque 8 dividido por 4 é 2, e o 3, fera, ó, e o 3. 3 vezes 2, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 2. Então, finalizando, o volume da esfera é igual a π sobre 6, tá? Então, vejam só, estamos diante dos dois volumes, tanto o volume do cilindro quanto o volume da esfera. Só que a questão pede para calcularmos o volume, pede para calcularmos, né, o número dessas esferas, né? Pede para calcularmos. Então, podemos fazer assim, ó, logo, 2 pontos, o número de esferas, o número de esferas é igual. É simples, fera, esse cálculo, viu? Uma pequena regra de 3 que eu já vou colocar direto já aqui, ó. É igual a o volume do cilindro dividido sobre o volume da esfera. Então, ó, o volume do cilindro, 800 π sobre o volume da esfera, que é π sobre 6. Π sobre 6, fera. Tá?
Como é que podemos resolver agora? Fica assim, ó. Então, o número de esferas é igual. Vou conservar a primeira fração, que é 800π, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui, ó. Se é π sobre 6, fica 6 sobre π. Então, vai entrar agora o Pacheco, ó. Pacheca, π com π. Nós temos 800 vezes 6, 8 vezes 6, 48, perfeito? 8 vezes 6, 48. E vamos atribuir os dois zeros, tá? Então, observe aí, por gentileza, qual item é a correta, né? Alternativa D de desafio, ó, D de desafio, Ferro. 4.800 esferas serão fabricadas após, né? Após aí o derretimento desse cilindro, tá? Então, 4.800 esferas. Pronto, esferas. Tá aí. Mais uma questão, né, aqui pelo canal do Desafio, tá resolvida para você. Você pode, ó, focar nos estudos, assiste, vocês devem assistir essas aulas, dê o joinha, vamos compartilhar. Tá? Fez a sua aula de agora, faça mais tarde uma revisão, você pode retornar, tá? Várias vezes que você quiser para tirar suas dúvidas. Não conseguiu, pode entrar em contato com a gente e vamos estar durante, né, as nossas aulas tirando qualquer dúvida sua, porque o principal é transmitir para você toda a informação referente a essa questão aí, fera, tá? Então vamos para mais outra questão da aula de hoje, tá? Vamos lá, tá aí mais uma questão, tá? Para você resolver aí. Faço uns segundinhos aí para o professor beber água e você fazer a sua leitura e já começar a solução aí, fera, tá? Vamos lá. Alguns segundinhos aí para você. Voltamos, fera, vamos lá. Então, questão 5. Uma empresa produziu uma bola de chocolate em formato esférico para utilizar na decoração de sua loja. Essa bola tem 20 centímetros de diâmetro externo, sendo oca por dentro. E a medida da espessura, olha só, da espessura, entre as superfícies interna e externa, corresponde a 1 centímetro. Considere que, na confecção dessa bola, foi utilizado um tipo de chocolate em que 1 grama, né, equivale a 0,75 centímetros cúbicos. A quantidade de chocolate em grama utilizado na confecção dessa bola é... Segue as alternativas aí, fera. Então, vamos fazer o desenho aqui para você, para podermos entender e, né, e compreender melhor o que é que a questão, na verdade, está pedindo e quais são os dados que ela está informando, né, para a solução da questão. Vamos lá. Então, vamos observar que temos uma esfera, né? E vamos ter uma superfície. Deixa eu melhorar aqui, fera, o desenho. Tá aí, ó. Então, temos aí uma esfera. E a espessura dessa esfera, você vai observar que a questão narra que equivale a 1 centímetro. A espessura, ó. A espessura
equivale a 1 centímetro, perfeito? E fala também, tá, que essa bola tem 20 centímetros de diâmetro externo. Então, atentem aí para agora essa explanação, ó. 20 centímetros de diâmetro externo. Então, é a primeira esfera. 20 centímetros. Vou marcar aqui para você, fera. Olha só. Então, isso aqui é o diâmetro. 20 centímetros. Perfeito? Então, tá aí, ó. Continuando, perde aí, fornece somente isso, né? Aí a questão pede, tá? A quantidade de chocolate em grama. Mas o primeiro passo aí que vamos precisar resolver, o primeiro passo aí, fera, tá? O primeiro passo para a solução nada mais é do que calcular o volume, tá? Do chocolate, tá? O volume do chocolate. Volume do chocolate. Chocolate. Tá aí, olha só. É o volume do chocolate. E vamos entender que o volume do chocolate, né, de acordo com a questão aí, a princípio é como fazer, né, esse cálculo. E nesse primeiro momento é fazermos o quê? O volume do chocolate vai ser igual ao volume inicial melhor, fera, o volume externo, deixa eu voltar aqui. O volume externo menos o volume interno. O volume interno, vejam só. Então, ó, para calcularmos aí o volume a princípio do chocolate, precisamos calcular o volume externo e logo em seguida o volume interno. Perfeito? Esse é o primeiro passo. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo aí que você deve fazer é o seguinte: calcular o volume externo. Até porque nós não temos o valor do volume externo para calcular o volume do chocolate. E também, claro que você vai calcular o volume interno. Então, vamos por parte, fera. Então, o volume externo, vou só organizar aqui melhor, escrever aqui, ó. O volume externo vai ser igual. Estamos falando do volume da esfera. Então, o volume da esfera é igual a 4 terços de π vezes o r ao cubo. Perfeito? Então, vai ficar assim, ó. O volume externo é igual a 4 terços vezes o π vezes o raio. O raio, a questão fornece o diâmetro. O raio vai ser o quê? A metade do diâmetro, não é isso, fera? Né? Então, se vai ser a metade, vamos lá então por parte, tá? Vamos por parte. A metade, né, dessa esfera maior, onde o diâmetro é 20, é igual a quanto? 10 centímetros. Então, fica 10 ao cubo. Então, o volume externo é igual. Nós já fizemos esse cálculo, já, fera? 10 ao cubo? Já. Dá 1000. Então, fica assim, ó. 4 terços vezes π vezes 10 ao cubo, 1000. Então, o volume externo é igual a 4.000 sobre 3 de π. Perfeito? Agora, vamos fazer o cálculo aí do volume interno. O volume interno, olha só. O volume interno é a mesma expressão, que é o volume da esfera, 4 terços de πr ao cubo. Então, o volume interno é igual a 4 terços de π vezes o raio. Agora, vamos precisar calcular o raio dessa esfera menor, fera. Olha só, o raio da esfera menor. Agora eu peço que vocês atentem, né, foquem aqui
vocês podem usar o olho de Tandera agora para calcular o raio dessa esfera menor. Aqui nós vamos ter o diâmetro, ó, de uma superfície a outra, nós temos o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro, vou chamar de Rzinho. Bom, a questão não forneceu o valor de forma explícita do diâmetro da esfera menor. Forneceu da esfera o quê? Maior. Forneceu da esfera maior, que é 20 centímetros. Então, mas falou que a espessura, olha só, a espessura de uma esfera para outra, praticamente, né, usando essa fala, é 1 centímetro. Se o diâmetro da esfera maior é 20 centímetros. Observe agora o que é que vai acontecer, fera. Ó, vou tirar de cada... Mudar aqui a cor da caneta. Vamos tirar de cada lado do diâmetro da esfera maior, vamos tirar 1 centímetro, perfeito? 1 centímetro, ó. Tirando aqui, ó, e desse outro lado, 1 centímetro. Se o todo é 20, tirando então 1 e 1 dá 18, não é isso? Então é lógico, mudando aqui, ó, é lógico que esse diâmetro, desculpa, que o diâmetro da esfera menor, tá? Claro que o diâmetro não fica aí, tá, fera? Só dando como exemplo para você, o diâmetro da esfera menor, tirando 1 centímetro de cada lado, vai ficar igual a quanto? A 18 centímetros. Então, o raio é a metade do diâmetro. Se o raio é a metade do diâmetro, é igual a quanto? A 9 centímetros. Com isso, podemos fazer a substituição, ó, 9 elevado ao cubo. 9 elevado ao cubo, fera. Tá? Então, vamos lá para mais uma questão. Opa, finalizar a questão. Volume interno é igual, olha só, 4/3 de π vezes 9 ao cubo. 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729, tá? 729, fera. Então, ó, chegamos já ao cálculo praticamente dessa questão aí, do volume interno. Então, o volume interno é igual, ó, 4 vezes 729, né? 4 vezes... Só organizando aqui, tá, fera? Desculpa. Só organizando. Aqui. 9 vezes 9 dá... Vamos fazer por partes bem aqui para você, tá, fera? Que nós pulamos uma etapa aí. Fica assim, ó. 9 ao cubo. Fica 9 vezes 9 vezes 9. 9 ao cubo é igual a 9 vezes 9, 81, tá? Vezes o 9, organizando. 9 vezes 1, 9. Né? Aí vai ficar assim, fera, olha só. 9 vezes 8 dá quanto? Hein, fera? 9 vezes 8 dá 72, tá? Perfeito, fera. 72. Então, ó, organizando, mostrando para você, tá? Então, fica 729. Então, fazendo esse cálculo aí, o que é que nós vamos ter agora? Volume interno é igual 4 vezes 729, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 9, 36, fera, tá? Vai 3. 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8, com 3, 11, vai 1. 4 vezes 7, dá 28, com 1, 29 π sobre 3, tá? Então, vamos lá chegar ao resultado daqui a pouco com vocês. Olha só, calculamos os dois volumes aqui, ó. Perfeito? Tá? Fizemos o cálculo dos dois volumes. Então, vamos lá. Um momento para vocês copiarem aí, com calma, tá? Essa questão, para finalizarmos essa questão daqui a pouquinho. Vamos lá, copia aí, por favor.
Então, vejam só, o terceiro passo aí, fera, o terceiro passo, com calma, o terceiro passo é igual. Mais uma vez, ó, vamos trabalhar com o primeiro aqui, ó, primeiro passo, que é o volume do chocolate, né? O volume do choque, né, do chocolate, que vai ser igual ao volume externo, tá? O volume externo. Podemos colocar assim em ordem aqui, fera, olha só. É π sobre 3 vezes 400, né? Menos π sobre 3 vezes 2.916. Tá certo? Aqui nós temos isso aí, fera, para você, né? Então, vejam só. O volume, fazendo essa subtração aí, né, de π. Então, 4.000 menos 2.916, como é que vamos resolver isso aí com calma? Vamos colocar aqui no cantinho para você, fazendo essa subtração, ó. 4.000 menos 2.916, fera. Fazendo a subtração, ó, vou ter que emprestar, não é isso? Que ficou 10 menos 6, 4. Que ficou 9. 9 menos 1, 8. Que ficou 10, não é isso? Olha só, quando a gente empresta, fera, olha só. Vamos emprestar do 4, vamos sair emprestando. Aqui ficou 10. Vou emprestar. Aqui ficou 10, aqui ficou 9, não esqueçam. Quando eu empresto, aqui ficou 10, aqui ficou o quê? 9, não é isso? Aí ficou 9 menos 1, 8. 9 menos 9, 0, não é isso? E aqui ficou 3, dá 1. Pronto. 1.084, tá, fera? 1.084. Só para ver se está certinho, ó, só somar. 6 e 4, 10, vai 1. 1 e 8, 9, com 1, 10. Vai 1, 9 e 1, que foi 10. Vai 1, 1, 2, 3 e 1, 4, dá 4.000. Perfeito, fera. Vamos continuar a solução. Então, essa subtração aqui, ó, essa subtração fica assim, ó. O volume do choque é igual, fazendo a subtração, nós temos π sobre 3 vezes 1.084. Só que a questão está pedindo, e nós podemos fazer uma regra de 3 aí, fera, tá simples, e finalizar já a questão, tá? É o seguinte, vejam só. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, que eu vou precisar, tá? Apagar o primeiro momento aí da nossa solução, tá bom? Alguns segundinhos, até porque você vai poder retornar, né, para a questão, tá bom? Perfeito, fera. Vamos lá, então. Vamos continuar a solução da questão. Estamos no terceiro passo. Terceiro passo é esse aqui. Vamos apagar o primeiro momento aqui da nossa solução para você, para a gente finalizar a nossa questão, tá? Sendo apagado. Então, vamos lá para o nosso quarto e último momento. Quarto e último momento da aula de hoje, referente ao Enem. Vamos lá. Então, vamos fazer uma pequena regra de 3, que a questão fala bem aqui, fera, ó. A quantidade de chocolate em grama. Então, vejam só. 1 grama, de acordo com a questão, 1 grama equivale a 0,75. A questão fornece, ó. 0,75 centímetros cúbicos. Então, a questão vem e pede, não é isso? Quantas gramas serão utilizadas para confeccionar essa bola?
Então, vamos lá. Quantas gramas? Não sabemos. Vamos chamar de X, porém, nós já temos, não é isso? Nós já temos o volume aí do chocolate, perfeito? O volume do chocolate, que equivale a essa parte bem aqui, ó, volume do chocolate. Vou colocar aqui volume do chocolate. Finalizando, fica assim, ó, multiplico. Então, vamos ter, ó, X vezes 0,75, que é igual a 1 grama. Então, nós temos, ó, X é igual a 0, não é isso? A 1 sobre 0,75. Não esqueça, o volume do chocolate. Vou colocar aqui, ó. Repetir bem aqui. O volume X é igual o produto do volume do chocolate, fera. Tá bom? Volume do chocolate vezes 1 é volume do chocolate. Então, nós temos essa questão aqui, ó. Agora, vejam só, basta apenas fazer a substituição, né, para acharmos a grama, né, a quantidade de grama aí que a questão pede, né, para solucionar. Então, fica assim, ó, X é igual, o volume do chocolate, nós já achamos, é π sobre 3 vezes 1084, dividido por 0,75, fera. 0,75, nós podemos escrever, ó, observem, 0,75, podemos escrever assim, ó, 0,75 em forma de fração é 3/4, tá? Então, ó, 3 sobre 4. Então, x é igual, finalizando, π sobre 3, ó, fica π sobre 3 vezes 1084 vezes, ó, divisão de fração conserva a primeira fração, já reescrevi aqui, e multiplico pelo inverso da segunda, fera, fica 4 sobre 3, tá? 4 sobre 3. Aí vamos finalizar agora a solução. Separando aqui, para não termos problemas, fica assim, ó, x é igual, não esqueçam, ó, embaixo, 3 vezes 3, 9. Agora o produto aqui, ó, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 20. Cadê? 4 vezes 8, 8, 8, 16. É 32. Com 1 que foi, né? 33. Vai 3, fera. 4 vezes 0, 0 com 3, 3. 4 vezes 1, 4. Perfeito? Então, só organizando para finalizar a questão e a aula de hoje vai ficar assim. Olha só. Então, 4 vezes 1084 é igual a 4.336 π. Ó, π, fera. Dividido por 9. Então, tá aí, ó, mais uma questão da aula de hoje, né? Finalizamos essa apostila. Logo em seguida, né, na semana que vem, vamos estar iniciando um novo conteúdo com você. E a alternativa correta é o item C de casa. Item C de casa é a alternativa correta. Mais uma vez, estamos aqui com você, né, para finalizar essa aula. E, fera, qualquer dúvida, né, você pode estar perguntando para a gente, dê o joinha aí, tá? Vocês viram que essa última questão precisou de uma análise profunda, misturamos aí uma regra de 3 simples, não é isso? Precisamos trabalhar, né, com a subtração do volume da esfera inicial menos a esfera final, fizemos todo um cálculo, né? Vocês viram que você, fera, precisa se dedicar também nas 4 operações. Fizemos aí, né, também a revisão de potenciação, de subtração aí com você, só nessa questão. Viram lá que tivemos que emprestar as casas?
Então, tudo isso aí você precisa ter essa habilidade para resolver uma questão desse tipo. Então, fique com a gente, tá? Sempre, né, com as nossas aulas. Dê o joinha aí e um até logo, fera. Que na próxima aula, pode ver aí, tá? Faremos o estudo sobre progressão aritmética, questões do Enem. E vamos estar resolvendo com vocês progressões aritmética, tá? E qualquer situação, pode entrar em contato com a nossa equipe. E o professor Russo deixa aqui um grande abraço a você aí, mas deixa também uma mensagem. Foque, fera, foque nos estudos, que você com certeza vai alcançar seus objetivos. Nós sabemos que só através do estudo podemos fazer nossa grande mudança na nossa vida, não é isso? Estude, fera, tá? Não se inscreva, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, tá? Meu Desafio EAD, tá? De coração, um abraço para todos e até a próxima aula. Tchau.